Ok, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a turma. Prazer, meu nome é Manuel Gondim, sou professor de língua inglesa, direcionado especificamente para concursos. Pessoal, queria logo informar que essa é a nossa aula inaugural, então eu não vou me aprofundar muito na questão do conteúdo como um todo. A gente não vai ser também uma pincelada. Adianto logo que a gente vai resolver sim questões hoje, mas eu não quero, por exemplo, assustar ninguém, porque eu sei que muita gente tem aquela ideia errada de que inglês é muito difícil, inglês é bicho-papão, e principalmente que inglês, assim, quando a gente pensa assim para a questão de concurso em si, a gente vai pensar, deve ser aquela prova mais difícil do mundo. Não é fácil, eu não posso enganar ninguém, mas também está longe de ser essa coisa impossível de fazer, certo? Então, primeiramente, boa noite a todos, pessoal aqui, sala de aula presencial, você que está online também. Se tiver dúvida, entre em contato com o pessoal, assim, da nossa equipe, e aí por questão de WhatsApp, por questão de e-mail, e aí vocês podem sim tirar a dúvida, porque a gente ainda está naquela fase ainda inicial, né? E aí vocês vão poder, no caso, futuramente, acredito eu, fazer perguntas aqui em tempo real para a gente poder responder para todo mundo. Até porque a ideia é justamente essa. Às vezes a dúvida de você aí de casa é a mesma, ou pelo menos parecida com o que o pessoal está aqui, né? E aí a gente consegue socializar, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos aqui abrir o slide. Pronto, tá bom aí? Língua inglesa para concurso. Pessoal, primeiramente, esse aqui eu quis deixar bem claro, ó, especificando o nome da disciplina. Por quê? Porque inglês, ou então língua inglesa, ou então talvez inglês instrumental, são terminologias que existem, mas não é a que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque a ideia é diferente. Então, eu costumo dizer o seguinte: não importa, pelo menos para mim, se você na escola era bom ou péssimo aluno, ou se você fez curso ou mais de um curso, ou então se você nunca fez. Por quê? Porque por mais que você tenha algum gabarito, alguma riqueza de vocabulário, isso não garante que você vai fazer uma boa prova, certo? Então, pode passar? Aqui é só meu nome, depois vocês podem pesquisar, tem muito material. Ótimo, pronto, congela aí. Que é um breve currículo meu, porque eu não vou ler para vocês, não vou falar muita coisa aqui. Primeiramente, queria que vocês me conhecessem. Eu sou professor de ensino médio e pré-vestibulares desde 2005. Né? Você faz a conta aí, já estamos em 2023, né, praticamente, iniciamos o ano. Sou professor de ensino superior, ou seja, faculdades, universidades, desde 2018. Sou professor de inglês instrumental para mestrado. Eu digo isso por quê? Porque a proposta aqui é diferente, é claro, mas só na questão da dúvida. Mas qual a diferença? Quando você vai fazer mestrado ou doutorado, não sei se vocês sabem disso, independente da área que você escolha, você tem que se submeter a uma prova que a gente chama o quê? No caso de prova específica para inglês para mestrado, que a gente chama de prova de inglês instrumental ou outro nome também tem. Então, essa a gente também chama de proficiência. E essa prova, você tem que tirar uma nota razoável, que na maioria das vezes é 7, para poder ter direito a ter o seu diploma no final. Emanuel, e se por acaso eu sou de exatas, ou então eu sou de humanos, ou então eu sou de outra área específica que envolve tecnologia, não importa. Você tem que tirar tem que passar nessa prova. E não é tipo fazer a prova e ser razoável, tem que passar. E por último, eu sou criador do método You Can Now, tradução Você Agora Pode, que é um método que eu desenvolvi, já fiz alguns lançamentos e tudo, que trabalha justamente com isso, com essa questão de inglês para mestrado. Pronto? Vou passar. Primeiramente, vou começar aqui, isso não é uma citação, embora pareça, é só uma reflexão minha, e aí vocês fiquem à vontade também, não precisa copiar, a não ser que queira. As provas de concurso não focam somente na tradução literal, daqui a pouco a gente fala sobre o que é isso, das palavras. Eu digo isso por quê? Porque a gente entra em um curso de inglês, principalmente quando a gente vai fazer uma prova, a gente já vai pensando, eu tenho que adquirir vocabulário. E você não está errado. Mas isso não é tudo. Tem pessoas que têm um vocabulário riquíssimo, mesmo assim se depara com uma prova e não tiram uma nota razoável, mesmo tendo vocabulário riquíssimo. Elas avaliam, no caso das provas, o nível de interpretação, frise bem essa palavra, do candidato, por meio de questões que, ora, tentam confundir, através de palavras que aparentam ser sinônimas, lembrando que sinônimo é aquela palavra que eu posso colocar no lugar de outra sem alterar o sentido. Ora, exige a extração de uma informação isolada do referido texto. Isso parece complexo, mas não é, já a gente vai se aprofundar.
Pode passar. Primeiramente, queria colocar a vocês essa indagação, esse questionamento. Essas duas palavras que estão de preto. Primeiramente, tanto vocês aqui presencial como você de casa. Vocês sabiam que existe uma diferença, pessoal? E não é uma diferença pequena entre ler e interpretar um texto. Alguém aqui pensava que era a mesma coisa? Será? Vamos ver se é. Você achava que era? Ou então alguém aqui vai dizer, eu já sabia, eu tenho certeza, porque aí eu vou perguntar, qual a diferença para você? Porque muitas vezes a sua diferença não é a mesma dela, e isso não quer dizer que ambas estejam erradas ou certas, né? Então vamos lá. Pode passar. Agora uma definição. Pode parar aí. No dicionário virtual, por quê? Porque isso aqui vocês podem checar até mesmo na internet. Não é tão diferente do dicionário impresso. Ler é o quê? Um exemplo. É percorrer com a vista o que está escrito, proferindo ou não as palavras, mas conhecendo-as. Então, resumindo, é você folhear um texto. O fato de você ler um texto, isso não quer dizer que você entendeu. Não adianta, por exemplo, eu entregar um texto, um exemplo, 20, 30 linhas, normal, uma folha, e aí eu entregar para você esse texto e dizer, leia, pronto, aí você lê. E aí no final eu começar a fazer algumas perguntas sobre o texto, e não perguntas difíceis, tipo, na sua opinião, qual era a ideia principal desse texto? Lembrando que ideia principal não é a mesma coisa, por exemplo, que ideia global. Isso aí a gente vai ver de acordo com o texto, certo? E aí você fica, acho que falava sobre isso, alguma coisa, ou então eu lembro uma coisinha no início, ou então uma coisinha no final, e aí digo, qual é a sua opinião sobre isso? Contextualize. Aí você fica, não sei, então quer dizer, você leu. Você até lembra alguma coisa, mas você interpretou? E lembrando, interpretar não quer dizer memorizar. Não estou cobrando que você lembre de tudo, de todas as palavras, de todas as linhas, mas que você entenda o que é que o texto passou. A ideia qual foi? Pode passar. Ainda segundo o dicionário, interpretar, segunda palavrinha, né? É determinar com certeza o sentido de um texto. Agora vamos pausar aí um pouquinho, só um instante. Por quê? Essa palavrinha, essas duas palavrinhas aí, ó, sentido, e que é muito parecido com, admito, com significado. Alguém aqui acha que sentido e significado é a mesma coisa? Vou até fazer aqui um questionamento. Ó. Duas palavrinhas. Significado e sentido. E agora o sinalzinho. É diferente, pessoal. Vocês sabiam? Não é a mesma coisa. Uma palavra, ela pode ter um significado diferente e ainda assim ser um sinônimo. Sabiam disso? Então quer dizer, duas palavras, uma palavra, por exemplo, para eu colocar no lugar de outra, ela não precisa ter o mesmo significado, ela só precisa ter o mesmo sentido. Então isso faz muita complicação na cabeça das pessoas, porque a gente vem condicionado a querer utilizar sempre uma palavra para cada vez. E às vezes você pega, por exemplo, uma palavra no inglês que tem várias traduções e você só sabe uma para ela, uma para cada. Isso, do meu ponto de vista, é muito limitado, porque muitas vezes você não encontra a tradução ou o sentido que você queria. Certo? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Então agora, para essas duas aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Significado e sentido. O significado, ele tem a ver com isso, ó. Com a tradução da palavra e nada mais. É a palavra e pronto. Você traduziu, você sabe o significado da palavra, mas o sentido é o que ela quer dizer naquele contexto. Então depende de duas coisas. Do contexto que você está falando e da situação. Agora vem o exemplo. Vou colocar 3 palavras aqui em inglês, mas que tem a mesma tradução. E aí você me diz se você já sabia disso. Primeira, dessa parte eu até aconselho copiar, porque nem todo mundo sabe. A primeira é essa aqui, ó. Inner. Daqui a pouco eu digo a tradução. A segunda é interior. Isso aqui, por mais que pareça, não é a palavra assim que vocês estão pensando, interior. Mas a pronúncia e a escrita, no caso, está em inglês.
E a terceira, countryside. Desse mesmo jeito. Pessoal, agora vem a grande surpresa. Todas as três significam a mesma coisa. Todas as três. Porém, nenhuma é sinônimo da outra. Não existe nenhuma situação em que você possa colocar uma no lugar da outra. Poxa, Manuel, mas por quê? Vamos lá. Todas as três são diferentes porque, por mais que tenham a mesma tradução, que eu ainda vou dizer, não tem o mesmo sentido. Porque não aparecem no mesmo contexto, na mesma situação. Então, agora vem a grande questão. Qual é, Manuel, a tradução das três? Tradução no sentido de significado. Todas essas três têm essa tradução. Interior. Oxi, do mesmo jeito, sim. Por coincidência, aqui se escreve do mesmo jeito, mas tem pronúncia diferente. Manuel, todas as três significam interior. Beleza, mas por que raios que eu não posso colocar uma no lugar da outra? Em nenhuma situação. Você agora vai entender. A primeira, inner, significa interior, sim. Mas na situação de quê? Por exemplo, você vai fazer uma aula de yoga, né? Geralmente o pessoal gosta de ficar imóvel, né? Faz uma posição, às vezes confortável, às vezes não. E aí o instrutor, ele diz, agora todo mundo vai encontrar paz interior. Pergunto, essa tal paz interior é alguma coisa concreta? Você consegue ver? Não. Ou seja, é abstrata. Não está, digamos assim, dentro dos seus 5 sentidos para você perceber. Não é perceptível. Então, por conta disso, é uma coisa figurativa. Entendeu? O sentido é figurado. Então, quando o sentido de interior ele é figurado, nesse caso, ou seja, é um substantivo abstrato, então você vai utilizar interior no sentido de inner. Como, por exemplo, paz interior. Seria inner peace. É assim que a gente diz paz interior. Já interior. Interior. É interior? É. Mas qual é a situação ou o contexto? Muito simples. Você vai, por exemplo, na casa de um amigo seu, que ele acabou de passar, assim no caso, fazer uma reforma, e aí você diz, cara, o interior da tua casa ficou joia. Pergunto, você está vendo o interior da casa? Você está vendo a forma como ele pintou as paredes, ele trocou os móveis, a forma como ele organizou o espaço interno? Então, está dentro dos seus sentidos. Então, agora não é mais uma coisa abstrata, na verdade. Neste caso, interior de casa, por exemplo, seria o quê? Interior. Por exemplo, o interior da minha casa. The interior of my house. Esse seria interior nesse sentido. É uma coisa concreta. E agora vem o último. Que eu acho que é o mais comum, né? Countryside. Countryside é o quê? É interior no sentido muito simples. É tipo, é quando a pessoa não é da cidade grande. Entendeu? A gente às vezes gosta de dizer, esse aqui não é da cidade grande, ou então esse aqui é do sítio. Tanto faz. Nesse caso vai ser o quê? Por exemplo, eu sou do interior. I am from countryside. Eu sou do interior. Countryside. Pergunto. E aí? Dá para colocar os três, no caso, como se fosse sinônimo um do outro, sabendo que eles têm todas essas diferenças? Então, resumindo, não basta ter a mesma tradução. Você tem que saber o sentido. Aqui é um caso onde tem 3 palavras. Poderia ser que você encontrasse um caso no inglês que tivesse até 4 situações diferentes. Então, por conta disso, eles não são sinônimos e eu não posso colocar um no lugar do outro. E é importante que eu saiba a situação específica de cada um, para quando eu, por exemplo, estiver escrevendo, ou talvez encontrar um texto que apareça, é totalmente possível você encontrar um texto que apareça, por exemplo, essas 3 palavrinhas, você saber a diferença. Porque senão, se você começar, por exemplo, a fazer como aquelas pessoas que gostam de, eu sou autodidata, um exemplo. Aí eu vou pegar um texto, vou pegar um dicionário, vou traduzir palavra por palavra, e se aparecer um texto que tiver essas 3, aí tu vai dizer, cara, é interior, mas não estou entendendo qual é o sentido. O dicionário não tem muitas vezes a obrigação de passar essas diferenciações. Isso aí é a gente que passa para vocês, depois de tudo que a gente já estudou. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Tá dando para entender assim qual é a lógica que a gente vai trabalhar aqui? Não é questão de perfeccionismo. A gente tem que ir no foco da questão. A gente tem que ir no que a questão cobra.
Eu não vou, por exemplo, passar assunto para vocês aqui de verbo to be, porque, primeiro, vocês já viram várias e várias vezes, e segundo, talvez, espero que tenham aprendido, mas isso não vai cair na prova. E se cair, não vai ser cobrado da forma que foi estado da escola. Não tem a menor chance, por exemplo, você pegar uma prova de concurso, ele está lá, escreva aí, ou então redige, ou então conjuga o verbo to be. Certo? Próximo slide, por favor. Ah, essa aqui é legal. Eu falei de dicionário, né? Eu estava me referindo ao dicionário impresso. Aí você diz, não, Mondé, mas não tem besteira não comigo. Tem um dicionário virtual. Ó, joia. O tal do Google, né, por exemplo. Perfeito. Pode usar tranquilo. Agora, lembrando, pessoal, ele é um programa. Ele não é infalível. Já ouviram alguém, por exemplo, se queixar desses tradutores virtuais, dizer, coloquei um texto, não fez sentido, ou então coloquei o texto do português para o inglês e meu professor disse que estava cheio de erro. É lógico. Ele não interpreta nada. Ele é um banco de dados que é atualizado talvez diariamente, ou então semanalmente, ou então, sei lá, anualmente. Mas isso faz com que o quê? Que ele seja para lá de falível. Não, lembrando que isso não quer dizer que ele é ruim. Ele é um quebra-galho. O tradutor virtual, ele foi feito para você colocar uma palavra, no máximo uma frase. O que o pessoal faz? Ctrl+C do texto inteiro, Ctrl+V no tradutor virtual, e aí beleza. Ele traduziu. Sim, ele traduziu. Mas está certo? Você vai saber se está certo? O problema é, o corretor vai. Ele vai saber na hora que você usou ele, e talvez isso aí faça com que, dependendo da pessoa, você perca pontos. Então, as traduções feitas pelos tradutores virtuais, na atualidade. Vamos lá, pode passar, por favor. Aí, beleza, só um instante. Os tradutores virtuais, como eu acabei de dizer, eles utilizam, pessoal, softwares. E por isso, por conta disso, muitas vezes, não conseguem captar a ideia mais adequada. Daqui a pouco a gente fala sobre o que é isso, essa questão de ideia mais adequada pela situação. Por exemplo, você colocar qualquer uma dessas palavras aqui, talvez ele traduza correto. E se você quiser fazer o inverso, do português para o inglês, pode ser que ele traduza correto. Pode ser que, se você colocar, por exemplo, paz interior, será que ele vai colocar o correto, que é o inner? Pode ser que ele se confunda e coloque esses dois. E aí vai traduzir errado. Então sempre tem essa questão, é uma via de mão dupla. Próximo. Beleza. É o que os estudiosos, eu digo assim, as pessoas, no caso assim, que estudam bastante no inglês, chamam de tradução equivalente. Pronto, é aí que eu queria chegar. Ninguém aqui, né, durante esse curso, vai ficar focado nessa coisa de tradução literal da palavra. Não, nós não vamos ficar focados nisso. Mas não é bom saber. É bom você saber, mas é bom também você saber formas diferentes de você escrever, cara. Como assim? Uma palavra não tem só uma tradução. E outra, mas eu não ganho pontos não, Emanuel, por traduzir ao pé da letra, tudo perfeitinho. Não. Você não ganha ponto nenhum. Sinceramente, do meu ponto de vista, você até perde tempo com essa coisa de traduzir de forma literal. Por quê? Porque na hora que você vai traduzir, você tem que pensar o seguinte: é melhor eu traduzir de uma forma que fique mais fácil de eu lembrar, ou eu traduzir da forma que fique, sei lá, que todo mundo traduz, ou então que fique mais formal e que eu tenha mais dificuldade de aprender? Faça seu julgamento. Vou dar um exemplo agora, viu? Congela aí, viu? Palavrinha que todos vocês conhecem. Eu pergunto, será? Vamos lá? Fast food. Todo mundo sabe a tradução, não sabe? Qual é a tradução? Food, comida, e fast, rápida. Perfeito. Comida rápida. Perfeito. Certíssimo. Não vou dizer que está errado, porque não está. Agora, e se eu disser para você, por exemplo, porque aqui, lembrando, pessoal, aqui inverteu, não sei se vocês perceberam, aqui é comida e aqui é rápida. E aqui no inglês ficou o contrário. Isso aqui é muito simples, viu? Só explicando. Comida é substantivo e rápido é adjetivo. No inglês, o adjetivo sempre, ele vai vir antes. Não existe exceção, certo? Então, por mais que no português a gente diga bela bolsa ou bolsa bela, no inglês ele vai ser o quê? Vai ser sempre o quê? Bela bolsa. Nunca você vai ver, por exemplo, bolsa bela, certo? No inglês. Agora, olha só.
fast food. Tá, até aí tá tudo bem. Aqui é rápido, aqui é comida, aqui é adjetivo, aqui é substantivo, tranquilo, beleza, já entendi. Tem outra tradução? Bom, depende do seu ponto de vista. Uma vez, eu ministrando uma aula, eu pedi para um pessoal traduzir de uma forma. E eu fui explicar o que era fast food. E aí uma aluna traduziu para uma forma diferente. Ela traduziu assim, ó. Comida pronta. Pergunto. Faz sentido para vocês? Comida pronta? Não? O que você acha? Vamos lá. Quando eu digo comida rápida, a ideia que passa é o quê? No sentido de velocidade, né? Tipo, é fácil de fazer, alguma coisa do tipo, então é muito rápido. Tipo, miojo, 3 minutos e pronto, né? Comida rápida. Ou então aquela que é entregue rápido também. Mas a comida rápida que a gente chama de fast food, a gente se refere ao quê? Aquelas comidas que são, por exemplo, salgados, hambúrguer, sanduíche. Não é de forma alguma, por exemplo, uma macarronada, uma feijoada. Não é isso, entendeu? É por isso que vem a expressão, comida rápida. Quando a gente diz, por exemplo, comida pronta, qual é o sentido que passa? É simplesmente que você chega, um exemplo, uma lanchonete, e já está lá, por exemplo, no mostruário, né? Dentro daquela vidraça, né? Tem lá os salgadinhos, quer dizer, a pessoa nem mais vai fazer. No máximo vai retirar, vai esquentar um pouquinho no micro-ondas e já vai lhe servir. Desse ponto de vista, eu também não poderia não chamar fast food de comida pronta. Ela já está pronta, não precisa mais nem preparar. Então, quer dizer, isto aqui seria a tradução literal e esse segundo seria uma tradução equivalente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vá pela cabeça dos outros. Se essa daqui é a sua tradução e fez sentido para você, fique com ela, porque você ganha mais tempo. Aí eu gosto de chamar também isso aqui de aportuguesar. Aportuguesar seria o quê? Seria você lembrar ou tentar utilizar a sua experiência, no caso cotidiana, para tentar tornar a informação mais fácil. Tipo, eu vou traduzir dessa forma aqui, vai ficar perfeitinha. Tudo bem, fica do jeito que você quiser. Mas se eu puder facilitar a minha vida, ótimo. Lembre-se, você já tem muita coisa para lembrar das outras disciplinas. Aí você vai querer complicar logo o inglês. Certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Congela aí. Aqui foi o exemplo número 1. Vamos ver aqui outro exemplo. Uma palavrinha, uma expressão que quase todo mundo conhece. Ó, heart attack. Aqui não tem nem graça, né, pessoal? Qual seria a tradução? Lembrando que está invertido. Coração vem primeiro porque é adjetivo e ataque, no caso, é substantivo. Como é que ficaria em português? Ataque. A colega também está certa, viu? Traduzindo. Exato. Não, isso aí seria a tradução literal. Ataque do coração. Mas da forma como você fez. Ataque cardíaco. Não é verdade? Ataque cardíaco, ele é muito mais comum a pessoa dizer do que ataque do coração. E ainda tem gente que consegue a façanha de juntar duas palavras numa só. Infarto. Mano, e pode? Claro que pode, cara. Não é o mesmo sentido, não? Dos três, tem algum assim, por mais que tenha uma diferença biológica entre ataque do coração, ataque cardíaco e infarto, a ideia é a mesma? Então, se a ideia é a mesma, para que é que eu vou complicar minha vida? Então, sempre fique com a forma que for mais fácil para você, entendeu? E agora, só voltando aqui para um nível de curiosidade, queria pegar essa palavrinha aqui, ó, só essa. Vocês traduziram fast para mim, perfeito, para rápido, na verdade? Agora eu queria saber, e se eu dissesse a vocês que fast tem outra tradução? Alguém lembra dessa outra tradução de fast no cotidiano de vocês? E aqui eu estou falando é cotidiano. Vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Só a nível de curiosidade. Breakfast, pessoal. Agora ficou mais fácil, não ficou? O que é breakfast para vocês? Café da manhã, né? Todo mundo concorda? Se eu lhe disser que não. Por quê? Você aprendeu que breakfast era café da manhã porque é uma coisa mais usual, entendeu? Mas nem sempre o usual, ele acaba sendo, às vezes, ele acaba sendo correto 100% das vezes. Um exemplo, vou lhe explicar. Breakfast, para início de conversa, é a junção de duas palavras. Break, quebra, ou se você quiser, intervalo, e fast, por incrível que pareça. Nesse caso aqui, fast significa jejum.
Ele nem é adjetivo, ele é um substantivo. O que é uma pessoa jejuar? Quer dizer o quê? Essa pessoa que está jejuando, ela não está comendo nada, pelo menos comidas sólidas, entendeu? Então é isso. Breakfast é quebra de jejum. Resumindo, você passou a noite inteira jejuando e você vai quebrar o seu jejum com a primeira refeição do dia, que normalmente é café da manhã. Então, por isso, na maioria das vezes, breakfast é traduzido para café da manhã. Mas ele não significa ao pé da letra café da manhã. Ele significa a primeira refeição do seu dia. Manuel, então quer dizer que se uma pessoa, um exemplo, foi para uma festa, ficou lá acordado a noite toda, foi dormir, sei lá, chegou em casa 5 da manhã, e aí foi dormir e só foi acordar, sei lá, meio-dia, ela ainda vai quebrar o jejum dela com café da manhã? Ela pode, mas normalmente nesse horário já está pronto, é o quê? É o almoço. Então, nesse caso, o breakfast dela vai ser o quê? O almoço, que em inglês a gente chama de lunch. Então, nem sempre o breakfast vai ser café da manhã. Certo? E o tal do coffee break? Coffee break é diferente. Coffee break é qualquer refeição que você faz, não necessariamente em eventos, mas na maioria das vezes que não é nem almoço, nem café da manhã, nem jantar, dependendo do horário, né? E lembrando, o coffee break, por mais que tenha a palavra coffee, não tem obrigação nenhuma nem sequer de ter café. Pode ter várias outras coisas, mas nem tem café. Agora vamos para um exemplo. Exemplo número 1, pode ir. Pronto, só um instante. A raiz da planta. Se você for traduzir isso aqui, vai ser uma curiosidade muito legal. Pessoal, vamos lá, bem rapidinho. A raiz da planta. Digamos que você tenha colocado isto aqui, do jeito que está aí no português, né? No tradutor virtual. Pode mais um. Pronto, ó. Aí apareceu isso. The root of plant. Está correto. Corretíssimo. Vamos, por exemplo, agora número 2. Mais um clique. Pronto, obrigado. Olha só. Agora eu troquei. Eu disse, eu saí de raiz da planta e fui para a raiz do problema. Aí, detalhe. Adivinha. Se você colocar isso aqui no tradutor virtual, ele vai te dar esta palavra. Aí você diz, e não é não? Mais um clique. Não, não é. Não é. O correto para essa situação contextualizada seria o quê? The source of the problem. Mano, então quer dizer que se eu colocar o tradutor virtual, ele não vai fazer uma pesquisa rápida? Não, ele não vai. Ele até pode fazer uma pesquisa nos bancos de dados dele, mas como eu disse, ele não vai interpretar por você. Cabe a você fazer uso da sua capacidade de interpretação para ver qual é a melhor palavra, dependendo do contexto, para fazer mais sentido. Então aqui, ó, root é raiz. Raiz em quê? Uma coisa que é concreta, a raiz de uma planta. Ali é o quê? A raiz do problema, no sentido de origem do problema. Nem dá certo você colocar source aqui, nem também tampouco dá certo você colocar root aqui, entendeu? Isso, para quem está começando no inglês, tipo, Manuel, e quando eu fizer isso, por que aconteceu isso? A gente foca tanto nesses problemas que esquece de dizer, cara, eu estou perdendo meu tempo. Por quê? Não porque você não vai aprender, você vai. Só que às vezes a pessoa empaca num probleminha como esse, que isso aqui é simples de resolver, e aí desiste do curso, desiste de fazer, sei lá, acha que não vai conseguir, acha que qualquer questão não vai dar certo. E outra, com muito cuidado com essa tática que as pessoas gostam de utilizar, que é o quê? Principalmente em prova. Tentativa e erro. O que é essa tática de tentativa e erro? É tipo, eu vou com a cara e a coragem. Eu vou chutar. Aí se eu acertar, beleza. Se você errar, talvez você aprenda, mas não é certeza. Então, tentativa e erro, a gente usava muito no tempo do colégio e tudo. Nem para pré-vestibular a gente utiliza mais, o que dirá um concurso. Então, a minha dica é, vamos interpretar todas as informações que a questão nos dá e, a partir daí, vamos utilizar isso como a nossa ferramenta. Porque a gente já viu que tem ferramentas falhas, como, por exemplo, tradutor virtual. Não são ruins, mas para uma pessoa que está querendo passar numa prova de concurso, não são as ferramentas que eu, por exemplo, aconselharia. Mais um, por favor. Beleza. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Sem fazer rodeios. Significa que as provas de concurso não valorizam tradução literal. Então, quer dizer, se você tem muito vocabulário, ótimo.
ótimo, mas isso não quer dizer que você vai ter uma nota muito boa na hora da prova. E eu digo nota muito boa no sentido de quê? Que a gente precisa não fazer perfil, não fazer o mínimo para não zerar. A gente tem que acertar o máximo. E a gente não vai conseguir isso com essa questão de tentativa e erro, nem tampouco confiando no tradutor virtual. Certo? Então, mano, o que tu está querendo dizer com isso? Que a gente vai trabalhar técnicas aqui que vão lhe ajudar e que eu quero que você pratique em casa, mas nada dessa questão de tentativa e erro. Por quê? Porque tentativa e erro quer dizer o seguinte, é a cara e a coragem. Eu vou lá, chuto, se der certo, beleza. Se não der certo, eu tento aprender com o meu erro, mas eu tento aprender com ele. Aqui não, aqui você vai, logicamente, você vai errar, mas você vai realmente aprender com o seu erro. Mas o que eu quero também é aumentar, maximizar, otimizar realmente assim as chances de você passar. E a gente vai fazer isso com o quê? Acertando várias questões e, logicamente, vendo os percalços, obstáculos que a gente vai ter. Mais um. Elas, no caso quem? As provas, priorizam a tradução adaptada ou aportuguesada, que é aquilo que eu falei para vocês, que também apareceu na questão de tradução equivalente. Resumindo, eles vão valorizar, não é só a comida rápida, é a comida pronta. Eles vão valorizar, não é o ataque do coração, é o infarto, ou então o ataque cardíaco, ou seja, é a sua capacidade. Emanuel, e quando é que eu devo fazer uso dessa tradução equivalente? Sempre que você puder. Você não perde nada traduzindo, adaptando para o seu dia a dia de uma forma que fique mais fácil. Eu tenho certeza que se eu, por exemplo, entregasse o mesmo texto para cada um de vocês aqui, entregasse o mesmo dicionário, no final eu não ia ter a mesma tradução. Por quê? Porque a sua vivência é uma, dela é outra, a sua também é outra, você vai achar que vai ficar melhor traduzindo de forma literal, ela já prefere adaptar um pouquinho, a colega ali já prefere adaptar ao máximo. Então, quer dizer, por isso que a gente vai ter essa pluralidade aí de ideias, de formas de a gente pensar que deixa a questão da nossa avaliação mais rica. Que é um aprende mais com o outro. Mais um. Pronto. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tinha preparado aqui, no caso, um vídeo, mas a gente está com um probleminha aqui, não vai poder passar hoje, depois eu posso colocar. Esse vídeo nada mais é do que, ó. Beleza? Não, pode voltar um pouquinho. Beleza, tá aqui, ó. Só não tá com áudio, né? Beleza. Aqui é o seguinte, ó, um exemplo. Pode deixar aqui. É uma tradução bem simples, tá vendo aqui? Que eu simplesmente bati o print, né? Do tradutor virtual. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma situação em que uma situação real, onde eu coloquei uma tradução aqui de uma frase em português, no caso, vocês estão vendo, e coloquei depois em inglês. E o que foi que aconteceu depois? Eu inverti. Você sabe que quando a gente clica aqui, ó, ele inverte, ele faz a inversão. Só que tem um detalhe. Quando eu inverti, a coisa mudou. Que palavra foi essa, Manuel, que ele não traduziu de forma correta? Vou dizer. Foi essa aqui, ó. Pode deixar aqui por enquanto. Foi essa aqui. O your, né? Your, para quem conhece, ele é uma variação, no caso, tem o you, que é pronome pessoal sujeito, que é você. Your é para adjetivo possessivo, que significa seu ou sua. Porém, existe uma diferença muito grande quando eu coloco, por exemplo, your, um exemplo, your house, que é sua casa, né, nesse caso. E aí eu coloco um exemplo, isso aqui, ó. No lugar de your, eu coloco his house. His house. Qual é a tradução? Se você, por exemplo, colocar no tradutor virtual, talvez ele traduza os dois da mesma forma. Isso é erradíssimo. Por mais que eu diga, por exemplo, a casa de Paulo, eu não posso dizer a sua casa. Eu sou o único critério que o inglês admite. Isso eu estou falando não é só inglês, não, é português mesmo. Que a língua, tanto português como inglês, eles admitem para você utilizar seu ou sua, é quando a pessoa sobre a qual eu estou falando está presente. Presente no mesmo recinto que eu. Não precisa estar perto. Aqui nós temos algumas pessoas, elas estão mais distantes, mais próximas de mim, alguns estão mais no fundo da sala. Então não interessa. Se estamos todos na mesma sala, estamos no mesmo recinto. Então, nesse caso, eu posso sim olhar para cada um de vocês e dizer sua, seu e por aí vai. Agora, um exemplo. Um de vocês pegou e saiu. Já passou pela porta, não está mais aqui dentro dessa sala. Neste caso, eu não posso mais utilizar seu ou sua. Agora eu vou ter que dizer o quê? Se for um homem, eu digo, fulano esqueceu o caderno dele. Não posso mais utilizar seu ou sua. Cicrana esqueceu a bolsa
dela. Então, neste caso, eu não posso mais utilizar seu, your, e só posso utilizar sua. Vou até colocar aqui, ó. O colega conseguiu colocar aqui a questão do print. Ó, é bem simples. Aqui aparece, ó, Michael ajudou sua mãe. E aqui em inglês, ó, Michael helped his mother. Sua mãe. Não é estranho? Por quê? Porque sua, geralmente, a gente aprende que é your. E ali é o his. E é o correto. Por quê? Porque se eu digo que é Michael, Michael é homem ou mulher? É homem. Se é homem, eu posso substituir por quê? Por ele. Então, o adjetivo possessivo de ele é dele. Mas quem gosta de perfeccionismo vai querer colocar no lugar de your o seu. Então, resumindo, não é o inglês que está errado, é o português que está errado. Todo mundo fala ou escreve assim. Michael ajudou a sua mãe. Porque se você estiver escrevendo isso, é como se você estivesse falando assim, ó. Eu estou aqui, Michael está ali, e aí a mãe dele está ali. Eu pego e digo, Michael ajudou a sua mãe. Quer dizer, é como se Michael tivesse ajudado a mãe de uma terceira pessoa que eu não disse nem quem é. Resumindo, eu estou complicando a informação. Isso, no português ou no inglês, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se policiar direto. Porque às vezes a gente acaba utilizando a palavra errada, porque todo mundo faz, e aí acaba errando muito mais em outra língua. Querem outro exemplo? Vou colocar aqui um exemplo bem simples em português para vocês. Ó. Um verbo que todo mundo já ouviu falar e todo mundo acha que já aprendeu. Sabe que verbo é esse? To be. Eu não vou escrever aqui não, nem se preocupe. Nem vou conjugar o verbo to be com vocês. Só vou perguntar uma coisa. Vocês lembram da tradução de to be? Vocês aprenderam? Tem duas. Qual é? Ser ou estar. Perfeito. Ser ou estar. Vou até colocar aqui, ó, só a tradução de vocês que eu achei lindo. Tem gente que nem isso sabe. Tradução de to be. Ser ou estar. Aqui, ó. Perfeito. Ser, estar. Agora eu vou fazer uma frase em português. Português. Eu vou dizer isso e vai dar uma bugada tão grande na cabeça de vocês que vocês vão querer anotar, mas não precisa agora não, viu? Ó. Se eu disser para vocês em português, eu sou o professor de inglês de vocês. Essa frase está correta? Pensa aí. Eu sou o professor de inglês de vocês. Tá certo ou errado, pessoal? Pense, analise. Não tem pegadinha não, viu? E aí? Tá certo? Errado. Tá errado. Mas você não tá aqui? A sua disciplina é inglês? Sim. Até aí tá tudo bem. Mas qual é o X da questão? Eu não posso dizer que eu sou o professor de inglês de vocês, porque isso não vai ser para sempre, vai? Daqui a pouco vai chegar a prova, vocês vão tirar uma excelente nota, vão passar e pronto. Vão fazer propaganda da gente fora, não é verdade? E aí eu vou deixar de ser professor de você, não é verdade? Quando eu digo sou, o verbo ser, ele passa uma ideia, não sei eu que estou dizendo isso, pessoal, pode pesquisar, viu? De permanente. E eu não sou o professor permanente de vocês, nem vocês são meus alunos permanentes, não é verdade? O correto seria, detalhe, eu falei correto, não estou dizendo que é mais usual não, porque quase ninguém fala assim. Seria, eu estou professor de inglês de vocês. Pergunta, alguém fala isso dessa forma? Por quê? Porque estar passa uma ideia daquilo que é transitório. Aí você vai dizer, mas nunca ninguém parou para falar isso. Pois é, isso é português. Então é por isso que existe no inglês o to be, e é por isso que a gente tem essas duas traduções. Porque só o fato de ter duas traduções já passa a ideia de que um não é a mesma coisa que o outro. Agora, o correto seria o quê? Se eu dissesse assim, eu sou professor de inglês. Aí tudo bem. Por quê? Porque eu não vou deixar de ser. Agora, se eu disser, eu sou professor de inglês de vocês, aí está errado. Porque eu vou deixar de ser professor de inglês de vocês, porque eles vão passar na prova, não é verdade? Então, cuidado com essas pegadinhas, essas armadilhas linguísticas, quando você estiver escrevendo alguma coisa, como, por exemplo, uma redação, e vai aparecer esses dois verbos, aí você tem que pensar, será que é o ser ou será que é o estar que eu tenho que utilizar em português? Porque no inglês tá beleza, é to be, não é verdade? Então, resumindo, a gente reclama muito de uma língua estrangeira e às vezes não sabe nem 100% da nossa.
Pode passar. Beleza. Vejamos agora, eu disse, né? Precisa, né? Um exemplo de questão, pessoal. Como assim, Manuel? A gente já viu, né? Até separei aqui para mim também. Um exemplo de uma questão a nível de concurso, certo? Lembrando que essa aqui é uma questão do exemplo da César Rio, se não me engano, o ano é 2018. Pode passar o exemplo. Obrigado. Congela aí. Se não tiver muito visível, não se preocupe, eu não estou exigindo que você copie, nem eu tampouco vou ler isso aqui para você. Eu só fiz essa montagem aqui para você ter uma ideia do nível de questão. Como assim? Olha a quantidade. Se você está achando difícil, eu leio para você aqui. Não vou traduzir. Só para você ver. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. E aqui chegou na 92, se não me engano. Beleza. Um texto com 92 questões. Desculpe, 92 linhas. Isso aqui, para mais ou menos resolver, se não me engano, segunda prova era umas 3, 4 questões. Lógico que tinha mais questões e lógico que tinha mais texto, mas olha o tamanho do texto. É isso que a gente vai enfrentar. E é isso que a gente tem que se preparar. Então esqueça essa coisinha de textinho bobo. Esqueça, por exemplo, mano, eu estava estudando em casa, utilizando as questões do Enem. Bom, para praticar sim, mas é desfocado, porque a prova do Enem não é que ela seja mais fácil ou mais difícil. Eu não vou dizer isso. Não está em jogo aqui o nível de dificuldade. O que está em jogo aqui é o nível de questão, o tipo de questão. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está estudando em casa, por questões do Enem, por mais que tenha 5 questões, por mais que cada questão tenha o seu texto, os textos eles não são grandes. Entendeu? Às vezes é uma carta, às vezes é um poema, é uma coisa mais educacional. Aqui é uma coisa mais técnica. Os textos aqui são bem mais técnicos. Às vezes é uma coisa mais de revista, é um artigo de jornal, às vezes é um artigo científico. Então, quer dizer, é uma coisa mais direcionada para uma visão diferente. Então, às vezes a gente peca logo no início por estudar por provas erradas, não no sentido de nível de dificuldade, mais fácil ou mais difícil, mas porque não vai ter esse tipo de questão lá. Então, resumindo, se uma pessoa está estudando pelas provas do Enem, por mais que seja nível de prática, se for para aprender vocabulário, beleza. Mas se for para tipo assim, será que vai aparecer uma questão dessa parecida a nível de não necessariamente de dificuldade, mas a metodologia como a prova ela está sendo aplicada? Difícil. Difícil. Só a nível de texto você já está vendo, né? Aqui, ó, mais de 90 linhas para você poder traduzir. E agora vem a grande questão que eu vou resolver com vocês. Primeira coisinha, não passe ainda não. Tome cuidado quando você pegar um texto muito grande, não pela questão de você ficar tremendo nas bases e dizer que não sabe tudo. Pessoal, não precisa você saber todas as palavras. Mas também não adianta você não saber nada. E principalmente, não vá com aquelas ideias de assim, Emanuel, e aqueles cognatos, aquelas palavras que se parecem, mas não são. Muito cuidado. Porque esses falsos cognatos, ou então como a gente gosta de dizer, false friends, eles realmente aparecem, são muitos, são bem variados, e é lógico que vai ter muitos deles na hora da prova, mas a gente vai saber identificar. Exemplo de false friend. Primeiramente, vamos ver um friend, no caso, um cognato verdadeiro. A palavra car. Todo mundo sabe que car, em português, quer dizer o quê? Carro. Então aqui é verdadeiro, porque parece e é. Mas olha só o outro. Relative. Relative parece com a palavra relativo, né? E na verdade é o quê? E ainda tem mais. É o mais famoso de todos, na minha opinião. Parents. Parece com a palavra parente, na verdade, mas não é. Significa o quê? São os seus pais. Ah, Manuel, mas pais não é parente? Sim. Mas parente a gente está falando de forma geral. E pai e mãe junto, que são seus pais, ele é específico. Certo? Então isso aqui a gente vai ver, não se preocupe, vai aparecer outros e por aí vai. Mas o que eu quero falar com vocês agora é o seguinte. Cuidado com o texto quando ele for grande, mas também pequeno, mas principalmente quando o texto for grande. Por quê? Porque as questões elas gostam de explorar algumas habilidades do aluno. Um exemplo. Lembra aquilo que eu falei logo no início, aquela questão de informação isolada, extração? É agora que você vai ver que vai fazer sentido. Um exemplo. Digamos que eu retire, ou então diga assim, pessoal, responda baseado somente no terceiro parágrafo do texto.
Tem uma afirmação lá que é referente ao terceiro parágrafo do texto. Aí o que o aluno desavisado faz? Primeiro, ele começa a ler a partir daqui. Já errou. Já começou. Mas não é assim não, mano. Não. Você podia fazer isso no colégio. Para uma prova, metodologia de resolução de prova de concurso, não é correto. Por quê? Porque ele está avaliando a sua interpretação no sentido de se você consegue isolar as informações. E se a questão está perguntando alguma coisa do terceiro parágrafo, por que raios é que eu vou ler o primeiro e o segundo? Ah, mas é porque tem a ver. Não interessa. Se você misturar as informações, você vai misturar também, no caso, as ideias, e, consequentemente, você vai misturar na hora de você for responder a questão, porque vai ter alternativas que vão misturar as informações. E a sua cabeça já vai estar lá toda mista, e aí você vai errar. Então, isso aqui é uma pegadinha, se você quiser imaginar. Se ele disser para você isolar a informação, só vá para aquela informação e pronto. Por exemplo, somente o terceiro parágrafo. Você não vai ler isso, nem tampouco isso. Você vai começar a ler daqui, e quando chegar aqui, você para. Pronto. É isso que você vai fazer. Tem gente que faz o seguinte, que quer ler o texto inteiro, aí depois acha que lembra de tudo e vai para resolver as questões todinha. Sendo que muitas vezes as questões elas são isoladas, tipo, de acordo com o primeiro parágrafo, de acordo com o último parágrafo, de acordo com o quinto parágrafo. É isso que eles gostam de explorar. Saber se o aluno ele está ligado nessas diferençazinhas, nessas pegadinhas, por assim dizer, né? Que por exemplo, eu chamo isso de prank, porque prank é pegadinha em inglês. E muitas vezes, o aluno ele vai fazer o primeiro concurso, ou alguma coisa do tipo, e ninguém nunca falou isso para ele. E aí ele vai, com a cara e a coragem, mesmo sendo um texto muito grande, e aí, depois que ele lê o texto todinho, ele vai responder a questão que está pedindo simplesmente para focar no terceiro parágrafo. Aí eu lhe pergunto, qual é a chance de uma pessoa que leu isso aqui tudo, vai resolver uma questão que está lá pedindo só isso aqui, e ele não vai misturar nada. Ele vai lembrar. Ah, Emanuel, mas aí ele pode depois ler de novo. Ele pode ler de novo, só aquilo ali. Só que ele já misturou as informações. Aí vai ser difícil tirar. Era melhor se não soubesse, entendeu? Então vamos lá. Mais um slide. Por favor, só mais um. Beleza. Bastante. Isso aqui é o seguinte. Essa questão que eu vou colocar agora para vocês, ela tem a ver com aquilo. Somente aquele parágrafo. Então, resumindo, se você tivesse lido um pouco antes, a sua chance de errar, ela, como é que eu posso dizer? Ela já estaria bem mais comprometida. Entendeu? O fato de você, por exemplo, ir direto para as questões, já lhe ajuda, por quê? Porque você economizou tempo, e aí o que vai acontecer? Você vai ter uma chance maior. Então, a dica qual é? Não vá direto para o texto. No máximo, venha para cá. Ó. Lê o título e pronto. Só isso. Aqui, The Key Energy Questions for 2018. As perguntas de energia-chave para 2018. Aí aqui, não está muito visível para mim, mas é indústria, que tem um bom ano, e aqui tem uma perguntinha aqui que quão rápido isso pode crescer agora. Pronto, isso é uma pergunta. Agora, mais um slide, por favor. Só mais um. Beleza. Eu peguei o texto, estava bem pequeno e aumentei para ficar melhor para vocês. Vamos lá, vou ler com vocês agora. Vocês veem até que esses números aqui, ó, eles representam as linhas. Tipo, aqui é a linha 85, então aquele tanto que tinha antes, né? E aqui é a linha 90. Vamos lá. Então, essa pergunta que eu vou colocar para vocês agora, ela tem a ver com esse texto aqui, essa partezinha final e nada mais. Congela aí, viu? Aí ele coloca, aqui, existem muitas formas, muitos jeitos, muitas maneiras. Isso aqui eu estou traduzindo way. Way é isso, é jeito, é forma, é maneira. E se alguém tiver algum outro sinônimo, pode colocar, não tem problema não, viu? Aí ele coloca, os negócios de energias, nesse momento, estão mudando e em transição. Eu não estou traduzindo ao pé da letra não, viu, pessoal? Não gosto disso. Aí ele coloca, para cada leitor no caso vocês, pessoa que está lendo, cada leitor terá seu próprio ponto de vista, né, para cada uma das 4 perguntas. Que 4 perguntas? Isso aí foi uma coisa que foi explorada anteriormente. Não importa se você não sabe qual é. Para mim, a pessoa está escrevendo, o prospecto, o que significa prospecto? É uma palavra que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia, né? Alguém tem algum sinônimo para deixar mais fácil?
Por que é que eu digo assim? Qual é o prospecto do nosso ano? Qual é a sua ideia do nosso ano? Lógico que prospecto tem a ver com o quê? Futuro. Então, tipo assim, qual é a sua opinião sobre o futuro? Percepção, perspectiva. Se quiser, podia ser ideia para o futuro? Pode. Você não precisa pegar uma palavra e traduzir somente para outra palavra. Entendeu? Você pode traduzir para uma oração, se você quiser. Então, se você, por exemplo, na sua cabeça, no lugar de prospecto, fica melhor tipo ideias focando no futuro. Tranquilo. Ah, não, mas eu aumentei. Você aumentou o número de palavras, mas o sentido ficou o mesmo. Não existe um limite para adaptação, para a tradução equivalente à portuguesa. Não existe. Às vezes a gente consegue condicionar numa única palavra, às vezes a gente precisa aumentar. Aí ele coloca o prospecto para o aumento continuado, né, na demanda. Aí ele coloca, se estiver correto, né, é o surgimento de nos preços, no aumento dos preços do petróleo. Essa palavra aqui ela pode ser às vezes petróleo, ou então pode ser combustível. Outras vezes também pode ser óleo. Mas aqui fica melhor o quê? Combustível. É subir, né? Nos últimos 2 meses e um fenômeno temporário e insustentável. Aqui é a palavra insustentável. Aí ele coloca, isso pode ser um outro problema voltado para a guerra do Oriente Médio e pode mudar a equação. Beleza. Ponto. Infelizmente, isso tudo é muito possível. Só um esclarecimento, a palavra to. Alguns de vocês talvez conheçam a palavra to para que tradução no português? Hã? Não. Para é quando só tem um O. Quando tem 2 O, por exemplo, eu digo assim, ó. Também, exatamente. Por exemplo, alguém diz assim, eita, eu gosto de sorvete. Aí o outro pega e diz assim, me too. Me too quer dizer o quê? Eu também. Perfeito. Ali não é a palavra também. Por quê? O to com 2 Os, do jeito que está ali, só significa também quando ele está no final da frase. Ele não está no final da frase. O final é aqui. E eu dou mais uma informação. Aquele to com 2 O ali, ele não é uma conjunção. Ele é um intensificador de adjetivo. Que adjetivo? Possible. Qual a tradução? Possível. É muito possível, ou então é possível demais. Então, duas situações diferentes. Quando o to estiver no final da frase, final mesmo, ele significa também. Porém, quando ele não estiver no final da frase e ainda por cima estiver acompanhando um adjetivo, ele significa muito ou bastante. Pronto. Não é quem não sabe disso. Quem não sabe disso vai ficar tentando, perdendo um tempo danado, querendo entender por que tem ali a palavra também e não é a palavra também. Por quê? Aquela história. Eu só sei uma tradução para cada palavra no inglês. Aí complica. É uma palavra bem básica, né? To. Aparece direto. Eu acho até que poderia ter, talvez no texto como um todo, não nessa parte aqui, mas no restante do texto, uma outra situação em que aparecesse o to e que tivesse, aí que fosse também. Mas não é o caso. Certo? Pessoal, baseado nisso, vamos agora para as alternativas, certo? Vou até ficar naquele lado ali um pouquinho. E aí eu quero saber de vocês. E lembrando, vocês não cometeram a gafe que muita gente comete de quê? De ler o texto inteiro. E agora vocês estão só com aquela ideia. Então, baseado na tradução que eu fiz para vocês, por favor, as alternativas, só as alternativas, viu? Pronto, beleza. Congela aí. Não se preocupe, eu também não vou ser covarde. Eu vou traduzir. Certo? Vamos lá. Primeiramente, de acordo com o último parágrafo, somente este, o autor, a pessoa que escreveu, believes é o verbo acreditar. Tipo, acredita, afirma, o que você quiser, declara, sei lá, acha, né? O que, baseado nisso. Cuidar também com aquela ideia de, por exemplo, você ficar procurando as palavras, né, um casal alternativo que tem mais palavras parecidas. Tem gente que ainda cai nessa pegadinha. Eita, eu vou procurar a alternativa que tem mais palavras parecidas. Nem sempre. Ter uma quantidade muito grande de palavras parecidas não quer dizer absolutamente nada. Um instantinho, vou beber aqui a água. Podem tentar. Daqui a pouco eu traduzo. Alguém tem algum palpite? Querem a tradução? Vamos lá. Letra A. Future of the energy business
is uncertain and difficult to anticipate. No caso, lógico, tem muitas palavrinhas ali que eu sei que vocês conhecem e outras são cognatos, beleza? Então diz assim, ó, o futuro dos negócios de energia é ou está incerto e difícil de antecipar. Esse antecipar ficou complicado, né? Vamos trocar? Você quer antecipar uma coisa, é porque você está o quê? Você está pensando no futuro. Você está, como é que eu digo assim? Eu acho que isso vai acontecer no futuro, então eu estou prevendo. Então, se quiser trocar um antecipar por prever, fique à vontade. Pergunta. Tá legal isso? Pensa aí. A letra B. Increase quer dizer isso. Aumento. Um aumento recente nos preços do petróleo, combustível, se você quiser, está definitivamente um fenômeno de longo prazo, então dos últimos momentos. Foi passado isso no texto? Porque o legal é você ficar olhando e verificando se tem verdade ou mentira. E lembrando, não precisa estar de acordo com as mesmas palavras. Não precisa ter exatamente as mesmas palavras. Porque se tiver as mesmas palavras, fica muito fácil. Ele quer a sua interpretação, né? A letra C, vou até ler aqui mais perto para mim. 4 perguntas. Ele diz 4 questions. Não se preocupe se você não sabe que questões são essas, porque são coisas que apareceram anteriormente nos outros textos. Não importa se apareceu. Ele não está cobrando isso. Ele só diz assim. As 4 perguntas ou as 4 questões present quer dizer o quê? Apresentadas. Um exemplo. Ele coloca ali. Para mim. Apresentadas no artigo ou no trabalho, ou então nesse texto, se você quiser, serão, é por isso que ele coloca will be. Will be é o verbo no futuro. Serão o quê? Respondidas antes do que imaginamos. É isso que ele coloca? E letra D, os negócios de energia vivem definitivamente, deixa eu ver se tem ali, definitely, certo? Definitivamente um momento de estabilidade. Pessoal, olha só a palavra que eu coloquei para vocês. Estabilidade. Não apareceu ali, não foi outra coisa? Olha só essa palavrinha bem aqui, ó. Sustentável. Sustentável é alguma coisa o quê? Aliás, insustentável, né? É alguma coisa que é difícil de você sustentar ou então não pode sustentar. E uma coisa que é sustentável é uma coisa que é estável. Mas trocou a palavra. Trocou por um sinônimo nesse caso. Então, aqui, quando ele diz, por exemplo, cadê? Apresentar, difícil de imaginar. Negócio de momento de estabilidade. Estabilidade. Isto aqui é sinônimo disso? Uma coisa que é estabilidade. Uma coisa que é tipo assim, o que é uma coisa que é estável, uma coisa que não muda, ou então é difícil de mudar. É sinônimo disso? Não. Então, se isso aqui praticamente é um oposto, a letra D você já pode eliminar. Aí ficou, mas aí eu tinha que fazer o julgamento. É lógico. Sempre que você vai responder uma questão, você tem que usar o seu julgamento. Tem que ver quais são as perguntas, quais são as palavras que tem a ver, quais são. Não é a quantidade de palavras parecidas ou iguais que uma alternativa que vai dizer se está certo ou errado. É a sua lógica, é o seu método que vai dizer, entendeu? É isso que vai. Uma alternativa, ela pode não ter nenhuma das palavras do texto e ainda assim ser a correta. Agora, letra E. O conflito inevitável do Oriente Médio resolverá o desequilíbrio entre oferta e demanda de energia. É isso que o texto diz. O texto deixou bem claro aqui, pessoal. Pode mudar a equação. Poder mudar a equação é a mesma coisa que resolver o problema? Pode ser que piore, não é verdade? Mudou. Mudou para melhor? Que bom. Mudou para pior? Mas mudou. Então, mudar a equação está longe de ser resolver o problema. Então, cadê? No caso, tá, a palavra aqui, o verbo solve. Solve é o verbo resolver. Resolver não no sentido de questão. Até poderia, mas aqui seria no sentido de problema mesmo. Eu sei que vocês talvez conheçam por answer, o verbo resolver, mas ele é o verbo resolver no sentido, por exemplo, que vocês vão fazer a prova. Eu vou resolver as questões. Então, já eliminamos a letra D, já eliminamos a letra E. Vamos eliminar mais.
Até porque, por exemplo, se eu tivesse que chutar, que eu nem gosto muito disso, mas se eu tivesse que chutar, eu já teria eliminado duas. Ficaria mais fácil. Não é verdade? Então vamos voltar para cá. De novo, letra A. Futuro do negócio de energia é incerto e difícil de prever ou antecipar. Onde é que o texto diz isso? Será que o texto diz isso? Por exemplo, de muitas formas, os negócios de energia nesse momento estão passando por um momento, no caso, de mudança e transição. Pessoal, se eles estão passando por um momento de mudança ou transição, isso deixa a coisa mais fácil ou mais difícil de prever? Difícil. Então a letra A está legal? Ficou melhor? É a mesma palavra? São as mesmas palavras? Não. Mas passou a mesma ideia? Quando eu digo, se a coisa está mudando, está no período de transição, isso vai fazer com que fique mais fácil ou mais difícil de prever? Mais difícil de prever. Então é isso que a letra A diz. Então deixa a letra A por enquanto aí, ela está boa. Vamos para a letra B. Um aumento recente no preço dos óleos é um fenômeno atual, no caso. Aqui, de longa data. Aqui ele colocou como se fosse simplesmente nos últimos 2 meses. Já morreu por aí. Porque aqui está colocando tempos diferentes. Letra C. As 4 questões. Emanuel, não sei que 4 questões são essas. Não tem problema. Não tem problema, porque isso aí foi abordado no outro texto. Apresentado no artigo. Será respondido em breve, mais em breve do que imagina. Como é que vai ser respondido mais em breve do que imagina? Se ele diz assim, ó, cada leitor terá o seu próprio ponto de vista para as 4 questões. Você está dizendo o quê? Está dizendo que não tem a menor ideia do que isso pode passar. Então, letra B, fora. Letra C também fora. D, já respondemos. E também só ficou qual? Letra A. E nem por isso é a alternativa que tem mais palavras que é no caso, iguais. Simplesmente você tinha o quê? Você podia fazer por eliminação, lógico, mas também poderia deixar ela por último, ou então verificar. Nesse caso aqui, ó, incerto, difícil de antecipar. Negócio de energia nesse momento estão passando por mudança e transição. Ah, Emanuel, não é uma questão filosófica, não é isso, não tem nada a ver. Simplesmente ele trocou as palavras, mas ele ficou a mesma ideia. Bota a mão na consciência. Se a coisa está mudando, se a coisa está passando por um período de transição, isso vai fazer com que a minha capacidade de prever, de antecipar, ela seja aumentada ou diminuída? Diminuída na maioria das vezes. Então, de todas, a melhor nesse caso, pode colocar? Resposta letra A. Aí agora vem a grande questão para vocês, pessoal. Se fosse uma questão dessa, ou várias questões como essa. Lembrando, essa aí é da Science Gran Rio, que é quem vai elaborar a prova. Eu não estou dizendo que vai ser exatamente um texto como esse. Mas também não podemos esquecer que pode ser um texto maior. Lógico, a tendência é que se for texto grande, eles aproveitem. Tipo, em vez de eu colocar uma questão, eu vou colocar qual? Vou colocar várias. Tipo, não todas, né? Aí fica sem graça. Mas, por exemplo, para um texto desse tamanho, eu fazendo uma previsão bem otimista, eu acho que, no máximo, de todas as questões que a gente vai ter na parte em inglês, no máximo, estourando umas 5 seria um texto desse tamanho. E isso, lembrando, sempre aquela coisa, tipo, isolando a informação, de acordo com o primeiro parágrafo, de acordo com o último parágrafo. Essa coisinha de você saber isolar a informação, isso te ajuda. Você não tem ideia. Por quê? Porque você não vai ficar pensando, resolvendo o último parágrafo, pensando no primeiro. A melhor coisa que você faz é você já verificar logo na questão, nas questões da prova, se tem alguma lá que está pedindo uma informação isolada. Tipo, de acordo com o terceiro parágrafo. Que bom que eu não comecei a ler o texto ainda, que eu já vou direto para o terceiro. Ele está pedindo informação isolada. Se você ler o primeiro, segundo e depois ler o terceiro, pronto. Vai comprometer o seu julgamento porque você vai estar com informação no primeiro e segundo na sua cabeça. Entendeu? Então, mais informação, nesse caso, para poder responder uma questão de informação isolada, é penoso, é tóxico para você. Saiba isolar. E eu sei que o que eu estou falando para vocês é novo, pode não fazer muito sentido agora, mas é como eu disse, é inglês para concurso. Você não pode querer responder essa prova que a gente as provas que a gente vai trabalhar aqui, principalmente a prova que vai ser, no caso, elaborada pela César Rio, como se fosse um Enem, como se fosse uma prova de colégio. Não pode, porque todo mundo que vai fazer isso, pode ter certeza, com quase 100%, vai se arrepender. Por quê? Porque vai utilizar uma coisa que deu certo até hoje, mas lembre-se, bota a mão na consciência, você antes não estava fazendo prova de concurso, estava estudando para fazer uma prova no colégio, uma prova
E muitas vezes o texto era pequeno, uma prova que não, por mais que tivesse questões de assinalar, não ia ser grande. E lembrando, ali é uma questão de informação isolada. Podia ser que ele cobrasse o quê? Aquela coisinha, tipo, essa frase que tem aqui em cima poderia ser escrita dessa outra forma. E outra, eles podem cobrar tradução. Não para você traduzir escrevendo. Lógico que não tem questão aberta, mas como? Ele pode fazer uma retirada do texto. Tipo, eu retirei essas duas linhas aqui, ó. E aí ele coloca lá isolada e diz: qual seria a melhor tradução para essa situação? Quem gosta de tradução literal, com certeza ia ficar procurando qual era aquela alternativa que tinha palavra por palavra. Não é isso que eles querem. Pode ter certeza que isso aí eles iam colocar uma tradução que ia ficar equivalente, adaptada, portuguesada. Por quê? Porque eles vão nos pontos fracos dos candidatos. Ou seja, eles vão naquilo que vocês não aprenderam na escola. Ah, mas eu deveria ter aprendido isso na escola. Deveria. Mas, por vários motivos, a gente não vai ficar entrando em questionamento aqui, né? A gente não é assim que é trabalhar na escola, mas é o jeito que eles vão cobrar. Pessoal, essa foi nossa aula. Pode colocar aí, o último slide. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. E lembrando, meu intuito não era assustar ninguém. É mostrar para vocês aqui um pouquinho do que tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vai resolver. E lembrando, muita coisa que eu explanei aqui, só dei uma pincelada. No decorrer do nosso curso, a gente vai trabalhar de forma muito mais aprofundada e, principalmente, tragam dúvidas, porque as dúvidas de vocês vão dar um direcionamento, vai dar um norte muito grande para o nosso nível de aula, certo? Até a próxima.